Então, pessoal, nós tivemos aí os primeiros números da inflação de 2024 referentes ao mês de janeiro, primeiro mês do ano e tudo mais. A inflação veio bem salgadinha, 0,42% foi o índice IPCA registrado aí pelo IBGE, puxado para cima pelo item aí, pelo conjunto de itens alimentação e bebidas. E se você vai com regularidade ao supermercado, você percebeu isso na prática, o quanto os itens alimentícios estão realmente num valor, num preço muito mais alto, né? Agora, essa questão do aumento no preço dos alimentos não é o principal ponto a se temer em 2024, de acordo com os economistas. Existe uma outra preocupação, um outro setor econômico que vai dar muito mais trabalho para o Banco Central controlar a inflação neste ano, e que de fato pode acabar prejudicando o controle monetário por parte do governo Lula e do Banco Central, que é uma autarquia, age de forma independente, mas vai acabar prejudicando todo mundo, elevando a inflação nesse ano, que é o setor de serviços, né, que requer muita atenção, está escondido dentro de outros números que são apresentados, mas em algum momento em 2024 ele vai despontar como grande vilão da inflação. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e se você gosta do trabalho que eu produzo aqui para o YouTube. Isso me ajuda bastante, ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas. Caso você já seja inscrito, confira aí por gentileza a sua inscrição, às vezes ela pode sumir do nada, é sempre bom dar aquela conferida esperta, né? Então, de fato, o gênero ali, alimentação e bebidas, teve o maior peso no aumento da inflação. Pelo terceiro mês consecutivo, são 3 meses, de fato, em que o preço dos alimentos tem crescido de forma substancial. Alguns cresceram muito, estão absurdamente caros, sem dúvida, né? Só que isso, e os economistas fazem questão de frisar, né? A questão dos alimentos é muito sazonal. Quando você tem aumentos muito específicos, né? Como nós tivemos aqui alguns preços que subiram mais, a cenoura subiu aqui 43%, quase 44%, a batata inglesa perto de 30%, feijão 10% praticamente, o arroz acima de 6%, as frutas mais de 5%. Então você vê que é algo que não é explicado pela questão da base monetária, né? Sempre falo aqui no canal, inflação é o aumento, expansão da base monetária, o governo imprimindo mais dinheiro, né? O aumento de preços é apenas algo consequente, é algo que ocorre em decorrência aí do aumento da base monetária, originalmente feito pela impressão de dinheiro por parte do governo. Então, quando você tem um aumento generalizado na economia, tudo está subindo de preço de forma consistente, isso é um claro efeito da inflação. Agora, quando você tem uma área, um setor específico ou um produto, um grupo de produtos que subiu muito de preço, aí é mais um fator sazonal, um aumento de preços que vai ser revertido em algum momento. E com alimentos é assim, novamente, se você vai muito no supermercado, você sabe, às vezes está lá o quilo da cenoura, sei lá, R$10, né? E aí você fala, pô, não vou comprar, tá muito caro. Aí 2 semanas depois você vai de novo, o preço tá R$2, né? O que aconteceu? A base monetária caiu? Não, é só uma coisa sazonal, um efeito sazonal. Houve uma quebra de safra, houve algum problema ali, uma praga que atrapalhou uma lavoura, enfim. Tem explicações pontuais para aumentos pontuais. Então, a questão dos alimentos, os economistas aqui citam bastante, embora seja generalizado, né, esse setor alimentos subiu de forma geral, aqui, representou aqui 0,29 ponto percentual do índice de janeiro, que basicamente é o quê? Mais da metade do índice total da inflação, que foi 0,42, né? Então, realmente, esse grupo aqui teve uma queda teve um aumento considerável, melhor dizendo, no mês de janeiro. Agora, o que está causando esse aumento desse grupo como um todo, né? Tem o problema da redução da safra, né? De fato, o pessoal aqui já está pontuando os efeitos do El Niño. Eu falei isso bastante aqui no canal em outros vídeos, o quanto haveria problemas para o agronegócio brasileiro por conta dessa questão climática, né? Um período mais seco, maior parte do Brasil, chuvas muito fortes em outras regiões, tudo isso prejudicando as lavouras, aumentando os preços no final das contas, porque oferta e demanda, a quantidade de produto ofertado na sociedade, aí, esses alimentos, diminui, e diminui bastante em alguns casos, a oferta se mantém a mesma, o pessoal quer consumir os alimentos como antes,
que acontece com o preço? Ele sobe de uma forma considerável, né? Isso aí acontece sempre, mas na medida em que esse cenário for revertido, então nós veremos uma reversão de preços, então veremos um novo ciclo de queda no preço dos alimentos, como aconteceu no ano passado, inclusive tivemos esse cenário, já tivemos em outras oportunidades também. É algo cíclico, é algo sazonal. Quando os efeitos do El Niño cessarem ou amenizarem, teremos provavelmente um retorno aos antigos patamares da produção agrícola, né? É claro, alguns pontuam a possibilidade de haver um super El Niño esse ano, mais prolongado, de forma que 2024 permaneceria totalmente nesse cenário de uma baixa produção agrícola, mas no mais tardar 2025 a coisa tenderia a se reorganizar, né? Talvez esse ano ainda, então. A questão é o seguinte, então, se o problema para a inflação brasileira não é a questão dos alimentos, tudo bem, isso aqui vai impactar no cálculo final lá em dezembro de 2024, para definir a política monetária do Banco Central, depois possíveis ajustes no decorrer do ano também, né? Mas a tendência é que esse impacto dos alimentos vá diminuindo ao longo do ano, ao longo dos meses, né? Qual que é o problema, então? Qual que é o ponto que o pessoal do mercado aí financeiro e os economistas estão colocando como sendo o grande problema para a inflação desse ano, né? Pois bem, conforme eu adiantei no início do vídeo, é o setor de serviços. Por quê? A inflação medida pelo IBGE no acumulado dos 12 meses, dos últimos 12 meses, aponta que o setor de serviços teve um aumento aqui, um crescimento de 5,62%. Isso aqui é acima da média do IPCA e acima da meta da inflação, inclusive, né? Que era lá 4,75% no ano passado. Então, esse setor, de forma específica, está subindo com consistência nos últimos meses. Então, isso não impactou tanto porque outros produtos tiveram uma queda maior no decorrer do ano, aí acabaram compensando um pouco o índice da inflação, fizeram ficar abaixo desse patamar aqui, né? Claro que aqui tem um peso específico na composição geral, mas o aumento do setor de serviços, dos preços lá, estava disfarçado, dissimulado dentro do índice geral da inflação. Mas olhando de forma específica para os serviços, né? O núcleo de serviços subjacentes, que indica melhor a tendência do setor, porque ele exclui algumas medidas mais voláteis, então são aqueles serviços mais fixos, mais correntes do brasileiro, ele por si só teve uma alta de 0,76% e foi a maior surpresa de todas aí no IPCA de janeiro, de acordo com esses especialistas, né? Volto a dizer, o índice de janeiro foi 0,42%. Então veja como esse setor aqui dos serviços subjacentes está muito acima da média do aumento de preços no mês de janeiro. É algo já preocupante, né? Então, esse núcleo dos serviços, inclusive, é mais considerado, é uma das principais métricas consideradas pelo Banco Central para que se faça a avaliação de uma possível continuidade ou interrupção do ritmo de corte de juros que tem acontecido nos últimos tempos aí da taxa Selic. Então, se houver um aumento consistente no preço dos serviços, é bem provável ou que o Banco Central diminua o ritmo ou que ele estacione a taxa de juros para tentar conter esse ímpeto no aumento dos preços aí e tudo mais, né? Então, o pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE, eles dizem o seguinte, que o mercado de trabalho está aquecido, sim, a empregabilidade está nos seus maiores patamares em muitos anos, o desemprego está baixo, portanto, as famílias têm uma capacidade de consumir mais. E quando você já consumiu ali a questão da alimentação, dos bens que você compra, adquire no supermercado, ou bens duráveis e tudo mais, você começa a usar mais serviços, né? Sendo o salão de beleza aqui o principal do serviço sempre citado, mas também restaurante e outras coisas do tipo, você passa a desfrutar mais desses benefícios que, em situações mais delicadas, mais extremas, você acaba abrindo mão deles, né? Então, mesmo aqui serviços livres, conforme eles pontuam, tem muita indexação aqui no Brasil, aluguel, mensalidade escolar, taxa de condomínio e coisas do tipo, e isso tem muito peso no orçamento e tem muita dificuldade de reduzir no ano, ou seja, você não vai tirar o filho da escola, você não vai parar de pagar aluguel, você não vai parar de pagar taxa de condomínio. Isso então é muito importante, esses preços são importantes
na formação das políticas econômicas monetárias no Brasil, porque impactam todo mundo, impactam o ano todo. Então não dá para você achar que, no caso citado da cenoura ou da batata ali que estão muito caros, o brasileiro vai deixar de consumir esses serviços porque eles são inevitáveis, não tem como, não tem para onde correr, né? Então esse é o grande problema, o grande desafio aí para a inflação brasileira neste ano. O pessoal continua acreditando que a taxa de inflação vai ser menor ainda assim do que em 2023, lembrando que a meta do Banco Central foi reduzida para 3% neste ano de 2024, podendo chegar no máximo a 4,5%. Então, o pessoal ainda não trata a coisa como sendo um problema grave, como sendo a definição precisa, correta e inequívoca de que a inflação vai ficar acima da meta, acima do teto da meta esse ano, só que é um cenário preocupante. Ainda é janeiro, ainda é o primeiro mês de 2024, só que tem uma tendência de vários meses que tem sido mantida, que tem sido seguida de lá para cá. E aí, onde que isso vai parar, a gente não sabe, mas é sempre bom ter um olho bem atento nesses fatores. Mas me diga aí o que você achou dessa notícia, dessa reportagem, comente aí embaixo a sua opinião, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.